Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Mengão Pós-Jogo. Vamos para mais uma análise de mais uma partida do Flamengo, de mais um atropelo do Mengão Malvadão, dessa vez para cima do Juventude, né? O mesmo Juventude que no primeiro turno ganhou da gente lá naquela piscina, né? Naquele jogo que não era para ter acontecido. Mas, enfim, é contra tudo e contra todos. Então, naquele jogo lá, nós perdemos por 1-0. E ontem foi um daqueles atropelos do Flamengo só no primeiro tempo. Vamos falar disso aí, vamos falar do gol de falta, né, do Andreas Pereira. Tudo isso após a vinheta. Então, libera essa vinheta aí, diretoria. Bom, vamos lá falar do jogo de ontem. Eu estou muito feliz com a atuação de ontem do Flamengo. Um golaço de falta do Andreas Pereira, um golaço de falta. Eu não sabia nem mais como é que comemorava gol de falta. Já eram mais de 3 anos que a gente não sabia o que era um gol de falta. E ontem o Andreas Pereira meteu aquele golaço de falta. Eu confesso que na hora que ele foi bater aquela falta, nem eu acreditei. A gente anda tão descrente, né, do Flamengo em termos de cobrança de falta. Quando eu olhei, e ainda por cima a distância que era, eu falei, não dá, esse cara não vai fazer esse gol daí, pô, longe pra caramba. E ele bateu a falta lá, Zico, na gaveta. Me lembrou muito um gol que o Zico fez contra o Palmeiras, numa goleada que o Flamengo aplicou no Palmeiras aqui no Maracanã. E ontem, revendo o lance do Zico e do Andreas, a semelhança é praticamente, eu diria que quase 100%. É muito idêntico a cobrança do Zico e a cobrança do Andreas. Praticamente do mesmo lugar, e o Zico botou lá na gaveta, no mesmo ângulo onde ontem o Andreas botou, só que o do Andreas ainda deu uma beijadinha de leve na trave, até para não perder a rotina, né? Até porque ele só acerta a trave, né? Ontem foram mais 2 que ele acertou no travessão no jogo de ontem. Era para ele ter feito outro gol de falta, só que a bola caprichosamente beijou o travessão. Então vamos falar aí da atuação do Flamengo, porque assim, esse jogo de ontem foi bem parecido com o jogo do último final de semana contra a equipe do Atlético do Paraná, que também no Maracanã, onde o Flamengo meteu 3-0 só no primeiro tempo e depois administrou. Ontem não foi diferente. Tá? O Flamengo meteu 3-0, no segundo tempo administrou e tomou um gol idiota, num lance de escanteio, tomou um gol idiota. Eu acho um absurdo o Flamengo tomar gol de escanteio, mas tudo bem. Mas fora isso também não passou nenhum susto. Aí vamos dizer assim, faz 3-0 no primeiro tempo e depois no segundo tempo parece que morre. Então não é por aí, cara. Primeiro vamos lá, vamos analisar as circunstâncias. O Flamengo estava jogando com o seu time reserva, né? Quem era titular ontem ali no Flamengo? Era o Diego Alves, Rodrigo Caio, tinha aí o Andreas Pereira de titular e Felipe Luiz. Do restante era todo mundo reserva. Tá? Todo mundo ali era reserva. Não tinha mais titular. E o jogo, quando terminou com 3 jogadores dentro de campo que eram reserva do reserva. Tá? Então, para ver a situação em que o Flamengo se encontra atualmente. Então, é muito para comemorar essa vitória. Muito. Porque a gente não deixou o Atlético Mineiro se desgarrar tanto, né, na frente. Eles ontem, por sinal, venceram o Santos lá com 2 pênaltis, sei lá, bem questionáveis, mas tudo bem, a gente deixa para lá, não vamos ficar aqui questionando essas coisas, até porque, já falei em outros vídeos aqui, vou falar de novo, o Flamengo está pagando muito caro por ter mantido o Rogério Ceni na frente da equipe por muito tempo. Né? Rogério Ceni que agora realizou o seu sonho de infância, que é treinar o seu clube do coração. Ele estava aqui no Flamengo tentando ajudar o São Paulo, o time de coração dele, a ser campeão. Ele fez de tudo ano passado, não conseguiu
Vamos ver se agora ele consegue tirar o time do coração dele da zona do rebaixamento, que eles estão bem perto dela. Bom, então, assim, o Flamengo fazer 3-0 e no segundo tempo administrar, na atual conjuntura, a gente não pode nem querer reclamar. Porque, assim, é tanto jogador no departamento médico, que é até arriscado colocar um em campo. Ontem o Pedro já saiu com dor no joelho. Pedro esse que não deveria nem ter voltado para o segundo tempo. Ele já saiu no primeiro tempo reclamando de dor, né? Então, o certo era ele não voltar. Ele voltou e com 20 minutos do segundo tempo pediu para sair, porque já não estava mais aguentando sentir dor. Eu só espero que isso não tenha virado uma lesão mais grave. Ainda não pude acompanhar as notícias do Flamengo atuais, de hoje. Então, eu espero que não tenha tido uma situação pior para o Pedro, tá? Porque a gente está dependendo muito agora do Pedro. O Gabigol volta agora no domingo, né? Do jogo aí dessa data FIFA, mas também a gente sabe que o Gabigol não vem apresentando uma fase boa, né? A gente espera que ele agora, voltando da seleção, ele recupere o futebol dele da forma como o Everton também fez, tá? Porque o Gabigol não vem apresentando uma fase boa. Isso é normal, a gente sabe que isso é normal. O jogador oscila, não tem jeito. O Andrés Pereira ontem foi o craque do jogo. Vem jogando pra caramba. Não quer dizer que ele vai ser sempre assim. A gente espera que seja, né? Mas a gente sabe que existem alguns momentos que o cara oscila, né? Vai voltar o Isla também. Esperamos que volte o Isla da seleção do Chile, não o Isla do Flamengo. Esperamos que agora, para os próximos jogos, volte o Isla lá da seleção do Chile, aquele que até de goleiro ele pega bem, né? Então, esperamos esse Isla aí, não aquele lá do Flamengo. O Flamengo ontem, eu vi o time bem organizado. Para quem diz que Renato Gaúcho não entende nada de tática, como ele sabe muito bem que o Flamengo está jogando sem seus principais jogadores, ele armou um time mais pelas pontas, com o Michael de um lado e o Kennedy do outro. E aí pudemos ver o Kennedy marcar seu primeiro gol com a camisa do Mengão. Eu falei aqui no vídeo passado que eu acredito muito no futebol do Kennedy, até porque eu sei que o Kennedy não é ruim. O Kennedy é muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Só acho que ele está muito pesado. Foi isso que eu disse. Eu só acho que ele está muito fora de forma. Ele precisa readquirir forma física. A prova do que eu falei é que o Renato Gaúcho, ontem, na coletiva dele após a partida, ele mesmo falou que Kennedy, quando chegou no Flamengo, reclamava demais de dores, né? Então, assim, tudo isso é resultado de uma preparação física que ainda não está adequada. Até porque o Kennedy ainda teve Covid, tá? O Kennedy, se eu não me engano, ele foi contratado praticamente no mesmo período que Andrés Pereira. Só que o Kennedy estava com Covid. O Kennedy teve que ficar em quarentena. Ele só veio para o Flamengo, acho que depois de 15 dias. E aí ele começou a treinar. Quando ele começou a treinar, o André já tinha um gol já pelo Flamengo. Então, você vê a diferença. Eu acredito no futebol do Kennedy. Eu acredito que ele vai render ainda muito mais do que ele rendeu ontem, tá? E mesmo ele ainda muito fora de forma, ele ontem jogou muito bem. E fez um gol muito bonito, né? Diga-se de passagem, apesar de que o gol dele, metade tem que dar para o Pedro, né? Porque o passe que o Pedro deu foi, como diz o narrador do Fox Sports, João Guilherme, né? Foi um deboche o toque que o Pedro passou para o Kennedy. Foi uma coisa absurda. E aí o Kennedy driblou o carinha lá e chutou de perna direita, que não é a perna boa, e fez o gol. Então, assim, parabéns para o Kennedy, parabéns para o Renato, que vem recuperando jogadores nessa reta aí. E, assim, o Flamengo também sai muito, muito fortalecido dessa data FIFA.
provando que o Flamengo não tem um time, ele tem um elenco. Tá? Porque nós perdemos 2 pontos lá para o Bragantino, mas vencemos o Fortaleza fora de casa e vencemos ontem o Juventude. E vencemos também o Atlético Paranaense aqui no Maracanã. Então, essa data FIFA para o Flamengo não foi ruim. Foi até bom o resultado. A briga pelo título do Campeonato Brasileiro, como a gente já vem falando aqui, ela está muito aberta. O Flamengo vai vencer seus jogos atrasados, vai vencer os jogos que tem pela frente e nós vamos passar o carro em cima do Atlético Mineiro aqui no Maracanã. E a gente vai encostar. E aí depois, tudo que eles vão precisar apenas é de um empate. E o Flamengo vencer seu jogo e o Flamengo passar à frente e assumir a ponta da tabela lá para o final do campeonato. E eu tenho certeza que o Flamengo vai chegar no final do campeonato e será tricampeão brasileiro. Agora, sobre o jogo em si, nós fizemos um primeiro tempo estupendo. O Flamengo jogou muito no primeiro tempo. E no segundo foi aquela coisa que eu já falei aqui, né? Cozinhou, vamos dizer assim, cozinhou o galo, né? Para almoçar, porque praticamente a gente não teve nenhuma jogada assim de muito efeito. Além, claro, do chute do Andrés que pegou na trave, né? E depois a cobrança de falta também que foi no travessão. Fora isso, o segundo tempo realmente deixou muito a desejar. Mas a gente entende que o Flamengo está precisando realmente se poupar nos jogos. Porque a maratona de jogo é cruel, é a cada 3 dias um jogo. Né? O Flamengo jogou ontem, aí já vai jogar esse final de semana de novo. E nós sabemos que novembro é logo ali. E daqui a pouco a gente vai estar no finalzinho de novembro para fazer para fazer o jogo mais importante do ano de 2021, que é contra o Palmeiras. E eu queria falar justamente também sobre esse jogo. Apesar de ainda estar longe, nós temos visto todos os dias comentários do treinador do Palmeiras dizendo que hoje o time dele está jogando um futebol ruim, né? E que quem está jogando um futebol bonito é o Flamengo. Olha, isso daí só cai nessa historinha quem for muito trouxa, tá? Só cai nessa historinha quem for muito trouxa. É óbvio que o Flamengo é favoritaço para ser campeão. Isso não quer dizer nada. O futebol ele é jogado, ele é ganho dentro das 4 linhas. E como é um jogo de uma partida só, né? É um jogo único, tudo pode acontecer nesse jogo único. Tá? Tudo pode acontecer. A gente sabe muito bem que pode acontecer que, sei lá, a gente sofra um gol de falta e depois a gente não conseguir reverter o placar. Tudo isso pode acontecer e ser um dia ruim para a gente e, de repente, um dia que está dando certo para eles. Então, esse papinho maroto de que nós estamos jogando um futebol feio, mas a gente vai se preparar para o jogo, isso aí é para querer desestabilizar o nosso time. Querer jogar um favoritismo para a gente, que na verdade não existe esse favoritismo. O futebol é lá dentro das 4 linhas. E se tivesse que decidir hoje a Libertadores, não existiria favorito nenhum. Era meio para cada lado, 50% para cada lado ser campeão. Todo mundo sabe disso. Nós já fizemos uma final com o Palmeiras e não foi fácil ganhar deles. Como também não será fácil na final da Libertadores. Tomara que eu esteja enganado. Tomara que chegue lá no dia, a gente enfie um caminhão de gol, igual o Sub-17, saia de lá campeão. Pô, beleza, e depois vamos para a zoação. Mas todo mundo sabe que não é assim. É um jogo de campeonato. É um jogo que vale taça. Detalhe, o Palmeiras está disputando o tri também, igual ao Flamengo, mas o Palmeiras é o atual campeão. Ele está defendendo o título. Tá? A gente não pode esquecer desse detalhe. Outra coisa, a tia Leila querendo desestabilizar o Flamengo, falando que vai comprar o Pedro. Tia Leila, não mete essa, tia Leila. Não mete essa. Tu não tem dinheiro para comprar o Pedro. Tá? Tu não tem dinheiro para comprar o Pedro. Então não mete esse caô de que tu vai comprar o Pedro.
E quem disse que o Flamengo quer vender o Pedro? Ah, é só pagar a multa rescisória. Então vai lá, paga a multa rescisória. Vai lá, paga a multa. Porque com o dinheiro da multa, eu tenho certeza absoluta que dá para o Flamengo comprar mais uns 2 Pedro, ou até montar um outro time. Só com o dinheiro da multa do Pedro. Porque o Pedro não foi baratinho pro Flamengo, não. Tá bom, tia Leila? Então, assim, eles ficam jogando esses caô aí para querer desestabilizar o Flamengo. E ainda bem que lá no Flamengo tem muita gente amadurecida já, gente cascuda, que não cai nesse conto de fada. Tá? Todos nós sabemos que o jogo da final da Libertadores vai ser um jogo cascudo, vai ser um jogo truncado e muito disputado. Outra coisa, o Palmeiras hoje está uma porcaria. Está hoje. Entendeu? Ele pode chegar até no dia do jogo, ele pode chegar uma porcaria. Entendeu? Mas vai chegar lá, vai engrossar. Por quê? Porque é jogo de final de campeonato, é diferente. A gente vê isso todo dia aqui no Campeonato Carioca. Vasco, Fluminense e Botafogo são 3 times falidos, né? 2, por sinal, jogando a Série B e 1 é fugitivo de lá. Só que quando eles jogam contra o Flamengo, eles dão a vida. Eles não querem perder. Quanto mais o Palmeiras, que agora, nos últimos anos, tem sido o maior rival do Flamengo no Brasil. Né? Se a gente for pegar os últimos, 5, 6 anos aí, os títulos ficaram divididos entre Palmeiras e Flamengo. Então, querer meter essa agora, de que nosso time está jogando um futebolzinho feio, mas que a gente vai melhorar. Papo furado, pô. Papo furado. E quer saber mais? Todo mundo estava falando aí que o Renato Gaúcho ia jogar a toalha no Campeonato Brasileiro, que ele ia abandonar o Campeonato Brasileiro. Quem está fazendo isso daí é o Palmeiras, mas a imprensa de São Paulo não fala isso não. A imprensa de São Paulo quer ficar focando só no Renato Gaúcho. O Palmeiras já jogou a toalha. O Palmeiras não vai mais disputar Campeonato Brasileiro com a intenção de ser campeão. Ele vai disputar o campeonato para ele se manter ali entre os 4 primeiros, para garantir vaga para a Libertadores do ano seguinte. Isso ele vai fazer. Mas dizer que ele vai querer ainda agora lutar pelo título, sabendo que ele não tem mais condição de brigar pelo título, não vai. Não mete essa. O Flamengo, sim, esse está correndo nas 3 competições e brigando pelas 3. Para quem disse que o Renato ia chutar o balde e querer só focar na Copa do Brasil e na Libertadores, está muito enganado. Porque o Renato está colocando o time em campo para jogar e está colocando na cabeça dos jogadores. A gente precisa ganhar jogo a jogo, ganhar e ganhar. E o Flamengo está fazendo isso. Tá? O Flamengo deu um mole, sim, lá contra o América de Minas. Aquele mole que o Flamengo deu lá, hoje também está nos custando caro. Aquele mole do América de Minas. Porque naquele jogo ali a gente poderia já ter reduzido essa vantagem que hoje é de 11 pontos para pelo menos 9. Tá? Mas tudo bem. Aconteceu. Fazer o quê? Agora, ficar nesse papinho aí de querer ficar jogando um favoritismo que não existe, esse favoritismo não existe, cara. Todos nós sabemos que no dia do jogo lá vai ser parelho. Vai ser parelho. Tá? Na final da Libertadores de 2019, quando o Flamengo foi campeão, eu acreditava que o Flamengo ia passar o carro no River Plate. Porque o Flamengo, naquela altura do ano, cara, o Flamengo estava vivendo um ano mágico. O Flamengo estava vivendo um momento mágico. E o que aconteceu lá naquele jogo? Nós não tivemos um dia bom. Nós fizemos um segundo tempo melhor do que eles, sim, onde nós pressionamos eles e tudo, mas a gente saiu atrás no placar. E a gente virou o jogo faltando 6 minutos para acabar. 6 minutos não, faltando 3 para acabar, porque aí depois ainda teve o gol dos acréscimos. Então, assim, todo mundo sabe que não é nada fácil, não. Vem com esse papinho maroto aí, não. Tá? Então, eu espero que todo mundo lá no Flamengo esteja ligado com relação a isso aí. Das indiretinhas que o Palmeiras vem jogando todo o tempo. E a imprensa de São Paulo também, tá? A imprensa de São Paulo também.
fica a todo momento jogando um favoritismo para cima do Flamengo, que todo mundo sabe que esse favoritismo não existe, que no dia do jogo lá vai ser 6-6 para ambos. Tá? Então que a gente fique ligado com isso aí. Olha, quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal. Tem a minha foto aqui no canto da tela, se você estiver me vendo pelo computador, aqui no canto da tela tem a minha foto aí. É só clicar nela aí, tornar-se assinante do canal, ou neste botãozão vermelhão grandão que está aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Claro, se você estiver me assistindo pelo telefone celular. Belezinha? Deixa teu joinha também no vídeo, que ajuda bastante o nosso canal. Tá? A gente está sempre aqui comentando os jogos do Flamengo, falando dos jogos do Mengão. Né? Belezinha? Então agora o próximo jogo do Flamengo é contra o Cuiabá. E nós também estaremos aqui depois fazendo análise dessa partida. Grande abraço, saudações rubro-negras e até a próxima. Fui!